Arialdo, partilha no outro grupo também. Então, estamos em direto a fim de podermos transmitir mais uma aula e esta aula há de ser tão importante quanto aquilo que você almeja alcançar. Então, quero te dizer, para si o que é o fracasso? Todas as pessoas que querem crescer abraçam estar na linha de risco. Mas essa linha de risco impõe vários elementos que o propõem para uma vida diferente. Como transformar a sua maior queda em uma lição. O fracasso existe, mas ele não significa o fim. Se você já sentiu algumas vezes embaixo, você já falhou. Aquele peso que você carregou no peito significou alguma coisa. Como você transformou isso no seu resultado? Se eu lhe dissesse que o fracasso é uma verdade que pode te ajudar a crescer e pode estar do outro lado da dimensão que você procura estar. Se eu lhe dissesse que o fracasso não é o oposto do sucesso, mas sim é exatamente a trajetória que você precisa trilhar todos os dias, trazendo consigo um ensinamento dentro do processo que você se propõe a crescer. Talvez isso seria a melhor entrada que você teria na sua vida para abraçar o crescimento. Eu quero lhe dizer que você está num bom caminho, se você já fracassou, como eu, se você já apanhou uma queda, já caiu, já se levantou, você está num bom caminho. Mas esse caminho significa um aprendizado constante. Passamos por situações a vida inteira, mas isso nos coloca do outro lado da margem. Hoje existem pessoas que se orgulham do seu resultado. Todos os dias você se desafia e nem sequer você imagina o que tem sido. O fantasma oculto que está por detrás da sua trajetória de vida. Quem o conhece a não ser você mesmo? Como seria você se abalar com o seu processo dentro do seu padrão de pensamento? Hoje a nossa live vai falar sobre como superar fracassos. Mas o maior fracasso é aquele que te pode levantar depois de uma queda e se tornar algo melhor. Por isso, todos aqueles que já caíram, todos aqueles que já tiveram uma queda, tenham o meu respeito, porque esses sabem o sabor verdadeiro de uma vitória. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live e vamos então aqui quebrar o pau. Se você já teve aquele momento de angústia, aquele momento de queda, aquele momento que já foi um acidente que você colocou na sua mente, que talvez estava a te desafiar sem você saber como fazer. É porque você está crescendo. Então, você está alinhado. O que é o fracasso, afinal de contas? Como nós podemos trazer isso dentro de nós sem nos abalar? Nós temos uma ideia errada sobre o fracasso. Aprendemos que a derrota é um ponto final. Mas, se você pensar comigo hoje, vais começar a perceber que a derrota não é um ponto final, mas é um ponto de recomeço. Quando uma criança está a aprender a andar, ela simplesmente cai. O número de vezes for necessário, mas simplesmente ela se levanta. Por quê? Ninguém a chama fracassada. E você ainda acha que sempre que você cai, simplesmente está se tornando uma pessoa fracassada. Você não é fracassado. Você simplesmente errou. E este erro faz parte do processo que você está a construir sobre a vida que você quer. Agora, se você desistir ali cima, você é considerado como um desistente. Você é considerado como o contrário do sucesso que você está a atrair. Por isso,
deves celebrar todos os dias com as tuas pequenas vitórias, sempre que te levantares. O fracasso é apenas uma informação que a vida nos dá. E esta informação é sobre o universo. Ela nos diz: isso não funcionou, mas existem outras formas que podem fazer funcionar aquilo que você está a alcançar. Então, todas as vezes que você se vê, tente outra vez, tente de outra forma, porque você caiu simplesmente porque existia uma forma que funcionaria sem você te proporcionar aquilo que está em condições. A sua identidade, o seu valor, não muda por causa do resultado que você tem hoje. Mas sim, o fracasso foi uma estratégia que você tiveste para te posicionar. Então, eu volto a dizer, muitas pessoas não acreditam que o fracasso é sinônimo da incapacidade. Ou seja, muitas pessoas acreditam que o fracasso é sinônimo da incapacidade. E esta incapacidade significa o fim do caminho para elas. Mas não é verdade. O fim é quando você deixa de viver. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você deixou de viver a sua vida para obedecer os fracassos que têm acontecido consigo? Como tem sido lidar no seu dia a dia sem você parar e te permitir estar do outro lado, mesmo quando tudo começa a dar errado? A verdade é que o fracasso é apenas uma parte inevitável do processo de crescimento. E o seu crescimento é proporcional ao nível de superação, ou seja, ao nível do processo que você superou dentro da constância. Então, quero te dizer que você está de parabéns, porque estás todos os dias a te desafiar, estás todos os dias a superar o seu fracasso. A verdade mesmo é que o fracasso é inevitável para quem está a se predispor a crescer. Antes de tudo dar certo, primeiro tem que dar errado, porque você não se preparou o suficiente. Mas existem outras formas que podes não errar como anteriormente. Por quê? Por isso que sempre que você te predispôs ao desafio, se você não ganhar dinheiro, você ganha experiência. E a experiência é muito mais importante do que o dinheiro que você vai ganhar. Porque o dinheiro é retroalimentação da energia, é um amortecedor para o seu sucesso, mas não é o mais importante. Por isso é que existem pessoas tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro, porque não entendem que o dinheiro nunca acaba. Por quê? Porque a sua energia também não vai acabar. O dinheiro não acaba porque enquanto existir vida, enquanto existir energia, enquanto existir atenção, ele não vai acabar. Por isso é que você não pode ficar com medo porque você errou, você tiveste um fracasso. Para dizer que a vitória ou o sucesso é a soma de vários fracassos. Então é normal você ter dentro do curso algumas vezes você fracassar. Não é possível você começar a andar sem você ter tropeçado, sem você cair, sem você treinar. E quero te dizer alguma coisa. A vida que você quer ter, o sucesso que você quer ter, tem que ser treinado. E nesse treino tem quedas, tem derrotas, tem fracassos. E esses fracassos viram lições importantes para o sabor da vitória que você está preparado na sua vida. Então, como você tem preparado a sua vida? Como tem sido a sua jornada? Quero fazer uma pergunta a você. Qual foi a sua maior queda que já enfrentou na sua vida? E o que aprendeu com ela? Por favor. Para você que está ali do outro lado, eu vou convidar você que partilhe e, além de partilhar, responda com um comentário que vai te levar naquilo que é o ponto certeiro que você está a procurar na sua vida, que é a superação constante. E vou voltar a repetir a pergunta. Qual foi a sua maior queda que você já enfrentou na sua vida? E que lição ela te ensinou? Partilhe aí nos comentários, porque eu quero ler, quero entender, eu preciso estar a interagir consigo para a minha conversa fluir. E esta conversa
é exatamente para te ensinar aquilo que nem você mesmo imaginou. Pronto, enquanto não partilham nenhuma informação, vamos continuar a desenvolver a nossa aula. Quando vocês partilharem as vossas respostas, eu vou sim poder voltar para poder responder. Agora vamos mudar a nossa mentalidade sobre o fracasso. Vamos sim conhecer os 3 pilares. Entender o fracasso é saber que ele não pode definir quem você é, mas apenas demonstrar quem você precisa se tornar, que você precisa melhorar. E a sua melhoria tem que ser acompanhado com um desafio constante. E é ali onde vem a fé. Por isso, eu quero dizer, o fracasso revela os limites, ou seja, o limite que está a se abrir, o limite que vai abrir portas sobre a sua vida. E o limite que abre portas sobre a sua vida tem a ver com as estratégias que você ainda não conhece. Então, você tem que diferenciar entre o que é fracasso e o que é estratégia. Quem falhou simplesmente cometeu um erro e esse erro torna-se uma experiência. Só que você é construído num erro. Dali é que existem erros bons e esses erros bons são aqueles que se transformam nas nossas experiências. Essas experiências vão poder se transformar naquilo que é a sabedoria quando elas se aplicam. Por isso, você tem que saber qual é o valor da queda. O valor da queda é o fracasso, que expõe áreas ocultas sobre a sua vida, sobre aquilo que você nunca terias visto se tivesses que estar na zona de conforto. Agora quero te dizer, quem é que cresce na zona de conforto? Se você está na zona de conforto, está a crescer ou está a morrer? Eu quero te desafiar aqui a dizer, se você está na zona de conforto, você não está a se desenvolver. Na zona de conforto só tem paninhos quentes. Tem lá aquela mão que passa, né, a mão no rosto, na cabeça, está tudo bem. A sua dificuldade hoje é algo normal. Amanhã a vida vai melhorar. Você aqui onde está bem. Se você transpor essa linha, a cabeça vai te doer. Você vai ter roubar energia. E este alarme que você começa a sentir ali no seu cérebro, na sua mente, é mesmo para te preservar, para você não morrer. É normal. Aceita. Concorda com isso. Só que você simplesmente não está a ganhar experiência. Você não está a ser alguém que conhece um professor silencioso que pode transformar a sua vida em um trampolim que sempre você desejou. Essa experiência vai te mostrar que o fracasso te dá oportunidades de reiniciar com mais força, com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais experiência. Isso é buscado todos os dias que você puder se predispor àquilo que é o crescimento. Quero te trazer mais uma reflexão. Cada queda carrega dentro dele uma semente de crescimento. Repito, cada queda carrega dentro dele uma semente de crescimento, uma semente de prosperidade, uma semente de sucesso. Agora, se você entende que as quedas são más para si, para a sua vida, elas simplesmente só vieram para te prejudicar, então você vai ficar paralisado. Transformar quedas em lições, você tem que ter como organizar essas lições. Eu vou te passar aqui uma guia de passos muito rápidos. Primeiro é que você deve aceitar a realidade. Você não pode negar o seu fracasso. Você tem que admitir. Você tem que aceitar que você não é alguém perfeito. Você não nasceu a andar. Você não nasceu a comer. Você não nasceu a correr. Mas tudo é um processo. E esse processo é que você precisa aceitar. Então, sempre que você te predispôs a fazer alguma coisa que nunca tinhas feito anteriormente, é claro que você vai cair, você vai fracassar, você vai ter quedas. E essas quedas vão te tornar num homem
próspero. Você não pode fugir disso. Segundo, analisar o que aconteceu. Identificar os erros que estavam na causa ou fizeram com que você tivesse que... Isso, talvez, pode tornar uma pessoa sábia. Terceiro passo. Saber extrair quais são as maiores lições do conhecimento que você adquiriu entre a experiência que você está a ganhar. E essa experiência é que te permite estar a te superar constantemente. E essa superação é que vai te trazer aquela energia, aquele conhecimento, aquela sabedoria, aquela intensidade, aquela constância. A persistência e a resiliência vai te aproximar ao resultado que você está preparado. Porque a tua vida não é uma estagnação. Se algo deu errado, então vem o próximo passo. Você tem que reformular a sua mentalidade. Como é que é reformular a sua mentalidade? Reformular a sua mentalidade vai te obrigar você a conhecer determinados elementos que vão servir como pilar da sua vida. Vão servir como pilar de ação para enfrentar os teus medos, enfrentar os seus preconceitos, enfrentar as suas fraquezas, enfrentar os seus desafios. O primeiro pilar é de ação rápida. Quando você cai, o impulso é natural e ficar no chão nunca. Repito. Quando você cai, esse impulso vai ser natural, mas eu só não deve permitir ficar no chão. Porque se você te permitir ficar no chão, então você não vai conseguir tirar vantagem. Qual é a maior vantagem? É você ganhar suavidade na velocidade que você vai ter em se levantar para estar todos os dias a prosseguir. Não é sobre não cair, mas é sobre rapidez com que você se reergue. Porque o que diferencia pessoas que crescem todos os dias está na forma de pensar, está na mentalidade que eles têm, que eles alcançaram. Por isso é que é importante você reprogramar a sua mente para conseguir alcançar o seu maior resultado. Bem-haja aquelas pessoas que conseguem se reerguer rapidamente. Reveja o que aconteceu, faça ajuste, tente de novo. O fracasso é um professor que te dá a lição de se levantar. Apenas só recebe esta lição aqueles que conseguem se reerguer, aqueles que conseguem voltar a se levantar. Este é um dos pilares. O segundo pilar é você fazer perguntas certas. Teodoro, qual é a pergunta certa? A pergunta certa é a primeira pergunta que vem na sua mente. Espera sempre você responder o que esta queda terá te ensinado. Depois de você responder, virão outras respostas que vão te trazer outro questionamento. Não será que eu teria feito melhor? É ali onde vai existir o divertimento de você se tornar numa pessoa sábia. Não é simplesmente se perguntar e ficar calado. Responda para você mesmo. Porque eu falhei. Eu falhei porque eu não sabia como fazer as coisas funcionar na primeira tentativa. Por isso é que eu terei falhado. Então, a próxima pergunta é sobre por que eu devo continuar. Eu devo continuar porque eu determino isso. Não é sobre merecer, mas é sobre não ser vitimista. Quando você abandona o vitimismo para trás, você deixa de ser mimoso. O mimimi passa a ser transformado pelo festejar, saber que fracassou é porque está vivo. O seu poder de ação, o seu poder de transição sobre esta lição, sobre esta experiência que você está a ter, é para o seu crescimento. Agora diga, o que tem te paralisado sempre que você tem aquela queda? Que talvez você pense que talvez é o fim.
Por que você fica parado? Por que você desiste? Se desistir não é a solução. Porque quem desiste escolheu ser vítima. Vítima da queda, vítima do medo, vítima do fracasso, vítima do seu erro. E depois diz: eu na minha vida nada dá certo. Mentira. A sua vida já é um sucesso. Só de você estar vivo, sentir alguma dor, né? Você agora tem palpas, consegue sentir alguma dor, é porque você está de parabéns, meu senhor. É porque você está no lugar certo. Procura te desafiar. Crescer dói. E não crescer dói mais ainda. Porque não crescer, você escolheu ser vítima. E as vítimas não prosperam. Não prosperam por quê? Porque contam histórias de fracasso. E a sua história nunca será ouvida por ninguém. Você tem que escolher que lado da moeda você quer estar. Que lado da sabedoria você quer estar. Quem você se torna. A sua vida não é sobre a sua queda. É sobre a experiência que você ganhou. É sobre o caminho que você está a trilhar. É sobre o seu crescimento constante. É sobre a sua superação. Talvez hoje você nem sabe como se vende, como se pode dar uma palestra, como se pode dar uma live. E você quer que a sua primeira live seja como alguém que está a fazer isso há 10, 15, 20 anos? Não, não. Você tem que começar a partir de onde você está. Basta que tenhas vida. Então, sempre que você fazer pergunta, por que isto aconteceu comigo? Por que comigo? Vou desistir? Vítima. Vou continuar? Sou vencedor. Porque só os vencedores se levantam de forma a se reerguer de cabeça tranquila, leve, sem poder sentir medo do fracasso. Porque só nunca fracassou aquele que não está fazendo nada. Aquele que faz todos os dias sabe que existem aqueles dias que você não ganha quase nada, mas tens a experiência do que você exercitou. Talvez que isso tenha experimentado com maior força. Em vez disso, pergunte sempre: o que é que eu aprendi com esta lição? O que é que isso terá me ensinado? O que não funcionou sobre esta estratégia que eu montei? O que eu fiz de diferente que deveria ter feito antes mesmo de eu errar? Talvez eu devia ter comprado uma experiência, devia ter feito uma mentoria com alguém, por isso é que eu não vendo, por isso é que eu não consigo multiplicar os meus recursos de forma fácil, por isso é que eu não sei como investir o meu capital, por isso é que sempre que eu penso em investir em alguma coisa, o melhor caminho é gastar o meu dinheiro, porque eu não sei como se investe. Então, senhora, talvez você é daquele que diz que eu só ganho 100 mil kwanzas, eu só ganho 20 mil kwanzas, mas o dinheiro que você ganha é suficiente para você crescer. Só que o seu crescimento é proporcional ao nível da dor que você suporta. E este suporte da dor que você está a ter é mesmo de quem está a crescer, é mesmo próprio de quem se desafia todos os dias. Só que esse desafio tem que ser acompanhado com fé. A fé vai poder te revelar aquilo que você não tem mostrado. É dali onde vai existir o poder da magia que você não sabe. Que magia? Existe oração, que é a hora de poder agir, é a hora de colocar em movimento, e o movimento vai mudar o pensamento vai te levar para lugar onde você nunca sequer experimentou estar. Por quê? Porque é lá onde você aprende a colocar em prática aquilo que você não sabia. Você vai encontrar ecossistemas que vão te enriquecer. Talvez você não conheça pessoas que podem te trazer a verdadeira imaginação sobre aquilo que você sempre visualiza na sua mente. Construir riqueza dá trabalho, mas o maior trabalho que você pode ter na sua vida é você continuar com mentalidade de uma pessoa pobre. Mas quero te dizer que Deus te fez rico porque quando te colocou neste mundo, você veio virgem.
Virgem, é isso mesmo. O seu cérebro era tão virgem, era tão leve e solto. Só que você tiveste que passar na programação de lapidação sobre pessoas que nem sequer sabem o que é construir uma mentalidade de riqueza. E eles permitiram-te fazer uma programação que hoje te permite agradar, te permite te manter preso na necessidade de aprovação. Antes mesmo de começar a fazer alguma coisa, você já pensa no teu primo, no teu vizinho, no teu pai, no teu avô. E o teu avô é daqueles que te habituou a dizer assim: se você se tornares um médico, eu vou te dar um prêmio. Então você já não vives pelo seu propósito, você vai começar a viver agradando o seu avô, o seu pai, porque ele te prometeu o presente. Mas lembre-se que você não nasceu para agradar o teu pai, nem o teu avô. Você nasceu para viver a tua vida. E a sua vida é sobre a causa maior. Você tem que buscar a sua verdadeira essência. Por isso que todas as vezes que você fracassar, alguma coisa não terá funcionado. Busque uma outra estratégia. Direcione e se diferencie dos demais que sempre quiseram estar na zona de conforto sem mesmo saber o que eles estão fazendo. Porque existem pessoas que acordam simplesmente sem uma programação do seu dia. Eles querem simplesmente viver algo novo sem poderem se movimentar para algo diferente. E o ciclo de vida só se repete. E depois dizem: eu não tenho sorte, eu não consigo fazer nada que dá certo. Não é sobre não poder fazer nada. É sobre te desafiar. É sobre te levantar todas as vezes que você vai passar. O que é que eu posso melhorar da próxima vez se eu hoje cair? A qualidade da sua vida está diretamente ligada à qualidade das suas perguntas. Que perguntas você faz para a sua vida? As perguntas revelam a sua capacidade ou a sua incapacidade, mas todas elas devem merecer resposta. Nós devemos fazer perguntas para nós mesmos. A primeira pergunta deve ser sempre para nós. E a segunda deve ser para Deus. Se Deus não responder, é porque Ele já te respondeu sem você saber. E Ele disse: faça a pergunta na pessoa próxima. Sim, porque essa pessoa te pode ajudar. Agora eu quero te perguntar: qual é o nível de relacionamento de pessoas com quem tu te conectas? Se hoje fosse, se hoje você fosse a média das pessoas com quem tu estás a andar e tiveres que somar o rendimento das pessoas com quem você está a andar, quanto você teria em média de salário, de dinheiro? Este número te permitiria você ser rico ou pobre? Daria para pagar as tuas contas e viver de forma folgada ou de forma apertada? Eu vou pedir que, se tiveres aí uma caneta ou mesmo lá no seu telefone, faça este apontamento. Seleciona 5 pessoas com quem tu andas e tenha coragem, pergunta quais são as receitas que eles têm. Mensagem, diga mesmo assim: é uma aula de mentoria que eu assisti e eu quero saber se hoje eu tivesse que me aposentar ou tivesse que contar a média do salário que nós ganhamos como amigos, qual seria a minha média? Talvez seria $1.000, $10.000, $20.000. Isso daria alguma coisa? Te sentirias rico? Ou te sentirias alguém na prisão, alguém no gaiola? Eu não quero citar aqui empregos, mas quero te dizer que você é a maior máquina de multiplicação dos seus resultados. Por isso é que entender como esses pilares funcionam é a sua responsabilidade, porque essa responsabilidade está voltada no seu crescimento profissional. Agora, se você é simplesmente aquele que, desde que você saiu da sua universidade, saiu da sua academia, seja lá qual for, nunca mais acrescentaste nenhum valor na sua vida, meu caro,
quero te dizer que eu tenho boas notícias para si. Tudo que você vai alcançar é simplesmente o tapete nos próximos dias. Quando um dia eu pensei que eu estava a ganhar bem, chegou uma fase que os números aumentavam, mas o valor do meu salário diminuía. É contraditório, mas não quero ser polêmico aqui. Não quero ser polêmico. Eu sei que talvez isso já aconteceu consigo. Quanto mais ganhas, menos valor o seu salário tem. Talvez isso já aconteceu consigo, mas essa é uma das minhas experiências. E eu comecei a fazer perguntas. O que é que eu quero na minha vida? Como eu quero viver a minha vida daqui para frente? Será que é isso que me coloca todos os dias na dimensão em que eu quero alcançar, no patamar, no próximo nível? Eu não aceito isso. Mas procuro sempre crescer um pouco mais. Lembre-se que todas as vezes que você aumentar algum nível de conhecimento, o seu repertório vai fazer com que você se torne uma pessoa cada vez mais próspera, uma pessoa cada vez mais valiosa, cada vez mais atraente. Se tiveres que concorrer para uma vaga com outras pessoas que não têm formações paralelas, superações, elas não estarão no pé de igualdade consigo, porque você é alguém que está a se superar o tempo todo. E essa superação vai permitir que você tenha mais valor. É por isso que todas as vezes que você propõe a concorrer a uma vaga, você tem medo, você está preocupado, porque você nem sabe quem você é. Nós costumamos a culpar os nossos pais, certo? Talvez eles tenham uma culpa no cartório, porque eles nem sabiam separar a sua identidade do seu resultado. Nem tampouco eles sabiam qual é o seu chamado de vida. Mas agora eu estou aqui para te despertar. Até quando vais continuar a culpar o seu passado? Até quando vais continuar a culpar o seu fracasso? Até quando vais continuar a ser vítima? Diga a si mesmo: o meu projeto de vida falhou, mas eu vou continuar a crescer, porque eu vou conhecer pessoas novas que vão me permitir a estar do outro lado da margem. Lá onde um dia eu evitei, por causa da dor, por causa do medo, por causa da insegurança. Mas hoje, como eu conheço cada vez mais pessoas que me podem ajudar a estar do outro lado, eu me permito, eu me proporciono, eu me torno resiliente. Por isso, quero dizer, estás no bom caminho. Os meus parabéns. O seu desafio é consigo mesmo e não com outras pessoas. O seu fracasso deve ser superado por ti. Mas quero te dizer alguma coisa. Sabes por que a tua vida está como está? Porque você ainda continua a te conectar com pessoas que não têm o resultado que você quer ter. Sabes por que você ainda não tem o resultado que você gostava de ter? Porque você ainda não se conectou com gente nova. Agora a pergunta é: essas pessoas novas, lhes vas encontrar aonde? De forma esporádica. Você tem que ser 100% intencional. Essa intencionalidade muda tudo na sua vida. Existem momentos que você tem que se jogar, mesmo com medo. Esse medo só vai te abandonar à medida em que você começa a ter resultados. Talvez as pessoas começam a trazer dinheiro. Assim, há bem pouco tempo eu estava a conversar com o meu colega, o meu parceiro de negócio, que acabou de dizer o seguinte: cruzar a tua vida vai inflacionar tudo que eu ensino, tudo que eu tenho, porque você é alguém que todos os dias me mostra que eu tenho muito valor, porque você aceita aprender comigo. Só que o que ele não sabe é que ele também está a aprender comigo. E isso lhe faz descobrir todos os dias ainda, cada vez mais o valor que ele tem. Então, ele diz que para entrar na mentoria dele, ontem era 1.800.000, mas ele vai levar a sua mentoria
para quase 7 milhões. E eu perguntei, por que 7 milhões? Ele disse, não, eu não posso misturar gente pobre com gente rica, porque só os ricos fazem aquilo que deve ser feito, e os pobres continuam na zona de conforto. Tem que existir alguma exclusividade. E eu disse, procura ajudar as pessoas. Não, eu já ajudei muito. Só que cada vez que você não procura aprender e te superar, as coisas ficam cada vez mais caras. Ou seja, as coisas boas são sempre caras. Só que, para mim hoje, entendi que não existe nada caro. Só existem pessoas baratas demais, que não cresceram para alcançar o nível e começam a sonhar acordados, para alcançar aquilo que eles querem. Entendem que sonhar dormindo é a mesma coisa que não estar a fazer nada. Então o desafio torna-se maior. Nesse desafio maior que ele se propõe, consegue encontrar aquilo que é o mais importante dentro deles mesmos. A pergunta é: o conhecimento que nós estamos a passar está a mexer os olhos? Como te sentes? Você é a mesma pessoa de antes, quando você entrou nesta live? Alguma coisa mudou? A sua forma de se ver mudou? Tem algo que você não sabes fazer, que deves aprender? O que é? Colocaste na sua prioridade? É diferente estar em uma frequência completamente distorcida da sua. Mas eu quero te dizer alguma coisa muito importante. A vida que você quer não se compra com dinheiro. A vida que você quer constrói-se. Só que essa construção tem quedas. Essa construção tem fracasso, tem desânimos. É um processo complexo. Só que se você não começar a te movimentar para a vida que você quer, vai continuar ali. O tempo vai passar. Quando você acordar, vai ser assim. Foi uma ilusão. Ontem as pessoas me disseram que eu devia estudar para ser um técnico médio ou um técnico superior. Só que cheguei na academia, terminei o meu superior, ainda estava a me torturar para eu ter o meu primeiro emprego. Só que este emprego é simplesmente para te permitir o processo de crescimento. Primeiro, você tem que aprender com pessoas, modelar estruturas, para que aqueles erros que eles cometem no processo, e você está lá a observar, lá atento, não estar distraído o tempo todo nas redes sociais, mesmo no local de trabalho, quando devias aprender, a única coisa que você consegue visualizar é pensar que você já cresceu, você já está do outro lado. Meu caro, eu digo, você é simplesmente alguém que nasceu para expandir, nasceu para aprender. Esta máquina que você tem na mão, que te rouba os teus sonhos, que te rouba o seu tempo, isso aqui, para ser produzido, repito, eu já falei isso uma vez, custou mais de 10 bilhões. Isso aqui, para ser construído. Então você não tem como vencer esta máquina com esta mentalidade. Talvez a única coisa que você pode fazer é usar essa máquina a seu favor, porque você estar fora dela, você também não consegue. Porque hoje a sua hora está aqui, o seu banco está aqui, o seu telefone está aqui, a sua máquina calculadora está aqui, a sua lanterna está aqui, a sua câmara fotográfica, desculpa, está tão automatizado que é só tocar atrás, aquilo acende logo. A sua câmara fotográfica está aqui, a sua lanterna está aqui, a sua máquina, o seu brinquedo está aqui, o seu divertimento está aqui. O que é que você não entende que isso aqui é uma máquina poderosa que pode destruir a tua vida, como pode também construir a tua vida? Será que você consegue perceber que nível de frequência você tem que acessar para te construir? Para entender que o fracasso faz parte do processo, as experiências que você ganha quando você cai, quando você perde dinheiro,
são as maiores lições que podem te levantar para alcançar a sua vida que você sempre sonhou. Você está a se construir no processo e não a se destruir. Então não pode desistir sempre que você encontrar esta dificuldade. Quero fazer mais uma pergunta. Qual é a sua maior lição sobre o fracasso? Qual é a sua maior lição que você está a ter sobre aquilo que você está lendo, sobre aquilo que você está a ouvir? Compartilhe comigo. Escreva aí nos comentários. Você nasceu para vencer. Você nasceu para lidar com as dificuldades. A sua mente tem uma neuroplasticidade que permite se adaptar às circunstâncias e você dominá-las. Por isso é que quando Deus colocou o homem para governar este universo, este mundo, esta natureza, deu-lhe o domínio de estar sobre tudo que existe nessa natureza. O que é que está a te complicar? O que é que está a te complicar? Hoje tenho estado a ver pessoas escreverem assim de forma a brincar, mas eles falam a verdade nas suas brincadeiras. Eles dizem, Deus, no dinheiro do futuro, me dê lá só 1 milhão ou 10 milhões, porque eu estou a precisar agora. É que o dinheiro por si só não existe. O dinheiro é o resultado da sua mentalidade, é o resultado daquilo que você está a construir, é uma consequência dos desafios que você escolheu superar. Ela por si só não existe. Hoje, o dinheiro é simplesmente números. Mas quem constrói isso? Quem fabrica isso? Quem multiplica isso? É você. Então, qual é a sua maior desculpa? A sua vida começa quando as tuas desculpas todas terminarem. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Agora eu faço uma pergunta. Que fichas caem? Quem é você? Agora, como está a ser esse processo da sua transformação, dia após dia, hora e hora? Eu escolhi estar aqui, aprender todos os dias, porque a minha mente não pode carregar tudo que ela sabe sem poder transbordar. Isso vai me fazer mal. Talvez a minha cabeça pode doer. Por isso eu estou aqui, para te ajudar, para te ensinar. Quando eu comecei a empreender, eu não sabia nada disso. Nem existia a internet nos telefones. Eu comecei lá, de pequeno. E eu estou a me construir no processo. Por isso é que eu não tenho medo dos meus fracassos. Pelo contrário, são os meus maiores aliados porque me ajudam a saber que alguma coisa eu não sabia, mas agora eu já sei. Então me supero com este processo. Eu vou pedir mais uma vez que comente se este conteúdo está a ser transformador e agregador para si. Compartilhe também com outras pessoas. Se ainda não nos segue no nosso canal, clica aí naquele sininho, ativa para que você possa receber notificações a tempo real sempre que tivermos em transmissão do nosso conteúdo. Porque isso pode ser uma transformação que te pode trazer a vida que você sempre sonhou. Mas eu quero dizer, você tem que reformular a sua mentalidade e pensar que nada te destrói quando você se fortalece no processo. Agir novamente com determinadas estratégias é se levantar mesmo quando tudo parece estar igual e nada fazer mais sentido. É ali onde existem pessoas que se diferenciam daquelas que crescem e daquelas que ficam estagnadas. Daquelas que se tiram o tapete e pensam que já não conseguem fazer absolutamente mais nada. As maiores histórias de superação, de sucesso, estão no oculto de grandes empresas que crescem hoje. Vocês acham que o Elon Musk não teve derrotas, não teve fracasso? Vocês acham que o Jeff Bezos não teve fracasso? Vocês acham que o Thomas Edison não teve fracasso? Né? Vocês acham que as pessoas que hoje estão a inventar tudo, se vocês olharem, ou seja, estão a descobrir tudo que ontem não sabiam, acham que não tiveram fracasso?
Se você olhar aí ao seu redor, a esta altura, você está a me assistir por intermédio de um telefone, por intermédio de um computador, por intermédio de qualquer um dispositivo que pode te transmitir essa informação. Mas eu quero dizer, esta lâmpada que está ao seu lado, esta mesa que está ao seu lado, esse telefone que está na sua mão, talvez tudo que te circunda aí, no perímetro onde você te encontra, essas pessoas que se desafiaram se tornaram multimilionárias, talvez bilionárias. O que é que está a impedir que você alcance o seu primeiro 1 milhão de kwanza, 10 milhões de kwanza, 100 milhões de kwanza, 500 milhões de kwanza? O que é que está a impedir? 1 bilhão de kwanzas, para não falar em dólar. O que é que falta? Para quem está nos assistir fora de Angola, poderíamos estar a falar do euro, do dólar, do meticais, do real, da libra, mas o que é que te impede? É que o seu nível de mentalidade não permite, é tão raso que não permite você superar essas dificuldades. Para que você se torne alguém que se supera no processo, você tem que se permitir aprender com as lições que os fracassos vão te trazer, para que você transforme isso na sua maior arma, na sua maior metralhadora, que pode mirar o alvo sem pestanejar, acertar o alvo sem se distrair. Às vezes é tão contraditório. Dizia um dos meus mentores, Cláudio Gonçalo, que a sabedoria também produz tristeza, porque eu sei que você consegue, só que você continua a se sabotar. Mas quero te dizer, o fracasso não é apenas um capítulo. Nunca, ou seja, o fracasso é apenas um capítulo e nunca o último. Apenas é uma lição que deve ser olhada como faca de dois gumes, que de um lado está a sua destruição e do outro lado está a sua superação, o seu crescimento. Você escolhe se ficas paralisado ou procuras crescer. Essa faca de dois gumes, quem manuseia é você, quem manipula é você. Só que tem que ser de forma consciente, não pode ser como jogar no Totoloto, como estar a jogar na lotaria. Você tem comando da sua vida. Por isso, reprogramar a sua mentalidade é muito bom, porque você aprende a fazer perguntas que te aproximam todos os dias sobre aquilo que é a vida que você quer. O fracasso é igual a feedback. Quando você fracassa, é porque você está a ter feedback. Por isso é que você belisca. Está doendo, você belisca. Ainda bem que você está vivo, ainda bem que está doendo, porque você não morreu. Há quem pensa que está a sonhar, mas é verdade. Tenta acordar, já não dá, porque é o seu último dia a suspirar. Só que você ainda está sobre o favor. Que favor? Do divino. De quem te chamou para viver o tempo que for necessário e fazer aquilo que deve ser feito. A queda é igual ao degrau para subir. O fim é igual ao recomeço. Por isso, não te deixes de vencido. Quero eu te dizer que tudo o que você precisa fazer está bem ali na sua frente. Está bem claro, está bem lúcido. Ou seja, tu estás bem lúcido para identificar o que você deve fazer. Só que você está a evitar por causa do medo do fracasso e do medo de falhar, por causa da necessidade de aprovação. Antes de fazer alguma coisa boa para si, já pensa nos outros. Mas quem deve viver os seus sonhos? São os outros ou você? O fracasso não é o fim, mas apenas um convite para começar de forma melhor e com maior sabedoria. Quem aprende com a queda sobe com maior firmeza e alcança cada vez mais aquilo
que ele precisa fazer. Quem aprende com a queda é simplesmente um sábio, é simplesmente um experiente. Agora eu pergunto, se tivesses que contratar um funcionário para a sua empresa, contratarias alguém que tem experiência ou alguém que nunca fez nada na sua vida? Por favor, responda aí nos comentários. Interaja. Vamos lá. Porque isso pode se transformar na sua maior vitória de estar escondido atrás do fracasso que você sempre evitou. Isso assusta, mas não deve te paralisar. E eu quero te dizer que você só é esta pessoa que não quer ganhar experiência, não quer ganhar a consciência do que ele precisa para fazer aquilo que deve ser feito. Porque você está a evitar uma vida extraordinária. E essa vida extraordinária só vai acontecer enquanto você estiver na zona de conforto. Porque só é extraordinário aquilo que você não está vendo. Quando você chegar lá, vai perceber que, uau, isso aqui é algo normal. Claro! Por isso é que eu acabei de dizer, no livro de Salomão, está escrito. A sabedoria produz tristeza, porque você vê as pessoas a sofrer quando deviam ter se desafiado e fazer um pouco mais sobre elas. E elas simplesmente jogam a culpa em outras pessoas. A minha culpa é do meu pai, é por eu ter nascido órfão de pai e mãe, por eu ter nascido de uma família pobre. Mas se você não nasceu de uma família rica deve nascer de você. O que é que você está preparado para a sua vida? Quem você é? Quem você escolheu ser? Você é uma vítima? Você escolheu te superar todos os dias? Ou simplesmente estar ali, entregar aquilo que é a sua vida ao diabo? Meu Senhor, você está a servir para quê? Você está a viver para quê? E a pergunta é, você está a viver ou está a sobreviver? Talvez construir riqueza obriga a passar por este processo de transformação. Primeiro sobreviver para depois viver. Mas eu quero te dizer alguma coisa. A vida que você quer está bem ali na sua frente. É você que escolhe, é você que determina. E a sua determinação vai fazer com que as tuas condições simplesmente não te definam mais. Quem depende de condição é simplesmente alguém que dá desculpas sobre a vida. Procura sempre decidir, depois arranja um jeito. No movimento, vais encontrar outras pessoas que vão te ajudar a estar do outro lado da sua vida. Então, você vai entender que crescer é fácil. Crescer é muito fácil. É natural. Só que você não sabe que o teu crescimento é natural. Só que ele é proporcional ao nível de dor que você suporta, ao nível de fracasso que você supera. O que não te mata te torna cada vez mais forte. O fracasso não veio para te parar, mas sim para te preparar. Diga aí. Como tem sido a sua vida? Pronto, chegamos sim ao fim, mas antes mesmo de eu fechar, eu gostava de saber se tem ali alguns comentários que eu posso responder. Mica técnica, por favor, coloque aí os comentários, porque o momento é mesmo para isso, antes de fechar esta mentoria, esta aula, tão importantíssima para aqueles que estão a aproveitar, para aqueles que estão a ganhar clareza. É muito bom. Maria do Céu, estamos ligados para mais um dia de aprendizagem. Juntos, Maria. Estou muito orgulhoso pelos seus resultados. Parabéns. Carlos Gel, mais um dia. Estamos juntos. Mais um dia, mais uma aula, meu Carlos. Estamos juntos. Espero que não só estás a aprender, mas também estejas a aplicar. Transborde sempre para alguém que precisa, porque você nasceu para transbordar. Boa noite, mentor. Acabei chegando, mas já estou conectada. Gratidão. Dona Helena, estamos juntos. Estamos juntos. Dona Helena, a maior lição que eu tenho depois da queda, precisei continuar firme, sacudi a poeira.
reprogramei a minha mente. Parabéns, Dona Helena. Continue nesta linha de crescimento, porque ao longo do seu crescimento você há de encontrar pessoas que estão a ir para o mesmo local para onde você está a caminhar. Então, o que hoje não faz sentido, amanhã há de fazer sentido. Supere sempre, treine sempre e faça o inédito. Crescer é natural. Não tem nada demais. Só precisas fazer o necessário. Estamos juntos. Mais algum comentário? Prontos? Acho que os comentários terminaram. Se terminaram os comentários, então vamos lá fechar a nossa aula, a nossa mentoria do dia de hoje, que com certeza foi transformadora. Eu sei que conforme você chegou aqui, não é conforme tu estás a sair. Apontando algo ou não, você está a sair diferente, com um nível de visão completamente novo e diferenciado. Então, para fecharmos, quero dizer, você deve te lembrar que a hora de crescer é agora. Deves te lembrar de tudo o que não te desafia, também não te faz crescer. O fracasso não é o seu ponto final, mas sim a curva do aprendizado. Todas as vezes que você estiver a te predispor a caminhar, vais encontrar depressões, vais encontrar curvas, vais encontrar contracurvas, mas simplesmente deves ter fé que depois da curva tem uma reta. E depois da reta pode vir novamente uma curva. Habitua-se. Depois da descida tem a subida. Descer é um bônus, subir é o normal. O normal é subir. Quando você está a descer uma subida, é algo que, se for no gráfico de crescimento, então já sabes que estás a decrescer. É isso. Sobre a natureza, nós gostamos quando estamos na descida. Ali quase que tudo desliza por si só. Mas é ali onde tu deves prestar atenção. Porque a maior zona de desafio está na subida. E essa subida é que vai te tornar alguém preparado para o próximo desafio. Então, não fuja à subida. Não fuja de depressões. Você está a aprender com estas curvas, com essas contra-curvas, com essas subidas, com essas depressões que você vai encontrar. Então, para terminar, quero te dizer, se esta mensagem ajudou você a mudar a sua mentalidade, deixe um gosto, subscreva-se no nosso canal. Isto pode ajudar a preparar pessoas de sucesso para o nosso futuro. Por isso, compartilhe esta live com mais pessoas. Se está difícil é porque está no bom caminho. Se está fácil, cuidado, porque depois da facilidade vem o precipício, vem a queda. Cuidado. Procure sempre o desafiar ainda mais. Estamos juntos. Até depois do fim. Espero que tenhas aprendido bastante e procure sempre crescer. Acredito que você tem a capacidade de se levantar sempre que tiveres que cair. Não tenha medo de se levantar, nem tampouco vergonha. Deus está ali para consigo. Você está sobre o favor dele. Por isso, quero te dizer, fique com Deus e até amanhã. Estamos juntos.